Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui, todas as semanas, vemos uma história que nos é trazida pelo irmão X, Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Reportagens de Além-Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a história de número 18, cujo título é Narrador Apenas. Narrador Apenas. E essa é a história de Armando Botelho, um homem que passou 30 anos sendo chamado pela mãe falecida às responsabilidades de espírito imortal diante da própria encarnação. Tinha faculdades mediúnicas e era um excelente narrador. Isso, e nesse contexto que vamos encontrá-lo no início dessa história. Estamos, então, ouvindo o nosso Armando Botelho na casa dos Veloso, contando-nos assim. Terminar a leitura e entrei a meditar profundamente, quando o vulto penetrou no quarto de leve. Fixei-o surpreendido e reconheci minha mãe, a mostrar-me o sorriso meigo de outro tempo. Não disse palavra, a mãe, nem se aproximou muito de mim. Todavia, pude identificar-lhe as mãos rugosas, o olhar carinhoso e vivo e os cabelos brancos. A mãe desencarnada apareceu ao filho, entrando no quarto, olhando e sorrindo para ele. O narrador distinto calou-se um pouco, como que a pegar o fôlego. Então a nobre senhora Veloso disse assim: mas se conseguiu verificar o fenômeno tão belo, como pode duvidar da comunicação dos espíritos desencarnados? Olha que interessante, quer dizer que ele viu o espírito da mãe e mesmo assim ele não acreditou no que ele viu. E os amigos já sabiam dessa característica de Armando Botelho. Revelando maneiras apuradas no trato social, Botelho sorriu discretamente e sentenciou: apesar disso, tenho minhas dúvidas. Quem me diz que a visão não era reflexo da minha própria mente? Durante o dia, eu pensara em minha mãe, fitara retratos, relera velhas cartas dela. Nada impossível que meu subconsciente padecesse determinadas excitações. Aliás, esses casos são comuns. Nosso problema psíquico é mais transcendente do que se pode imaginar. A ciência de hoje relaciona observações indiscutíveis. O senhor Libório, hóspede da casa, disse assim: não compreendo bem. Nesse caso, o subconsciente nos levará a ilações, ou seja, a ideias outras mais inacreditáveis e mais difíceis de exame. E Botelho responde: sim, precisamos cuidar na investigação de fenomenologia tão extensa quanto esta, né, das aparições, e complicada fenomenologia, ou seja, os fenômenos. Além disso, possuímos recursos ignorados e é possível enganarmos-nos a nós mesmos. A
conversação chegava ao fim sem que ninguém estivesse de acordo. Não chegaram a um consenso no final da reunião. Armando Botelho não cedia. Para ele, era alguma coisa da própria mente. Não era realmente a mãe que tivesse aparecido para ele. Contudo, ao transpor da porta, depois das despedidas, surgiam comentários discretos. Lá foi embora o Armando e quem ficou começou a comentar. Se Armando Botelho é favorecido com tamanha proteção espiritual, por que não se modifica para melhor? Ele não tinha lá uma vida muito reta, não é? Dizia a senhora Peçanha, recostada no sofá. É incrível que homens assim se entreguem a tantos escândalos na vida particular. Ora, ora, alegava o marido, sentado na cadeira à sua frente. Por que se deixará ele incomodar com espíritos quando tem a vida folgada e dinheiro para esbanjar nos cassinos de luxo? Ou seja, era naquele tempo que no Brasil havia cassinos, não é? A mulher ainda agora recebeu nova herança. Nessas condições, qualquer homem, ainda que visitado pela corte celestial, preferirá falar em ciência e faculdades ocultas. Então, aqui, num mundo de 80 anos atrás, muito machista, não é? Nós vamos ter que a esposa de Armando Botelho recebe uma herança, mas é lógico que ela não tem acesso a ela. O marido é que tem. O marido é dado a excessos. Então, quando é chamado a responsabilidade pelo mundo espiritual, prefere colocar isto a, vamos dizer, ilusões da própria mente. E ali nós sentimos que o marido dessa senhora estava sendo um tanto ou quanto irônico. A esposa volta a responder. Nem tanto. Quer dizer, estava dizendo que o marido, a esposa, que quando um homem tem dinheiro, é natural que ele queira esbanjar e ir para excessos, em vez, não é, de se deixar convencer por chamados à responsabilidade da espiritualidade. E a esposa diz, nem tanto. Há capitalistas generosos, ricos devotados ao bem dos que sofrem. Conhecemos amigos abastados, convertidos inteiramente a Jesus. O marido tomou uma expressão engraçada, arrancando riso dos presentes, e respondeu sem hesitar. Mas estes, Raimunda, são os missionários. Ou seja, quantos são missionários? Poucos, realmente, não é? Ele está sendo, de novo, irônico. Continuaram a destilar o fel da maledicência. De alguma sorte, porém, Armando Botelho fazia jus às referências ásperas. Desde muito tempo, a velha e amorosa mãe o chamava do plano invisível. Intimamente, ele recorria, ou melhor, ele reconhecia o caráter real das manifestações. Intimamente. Mas, amolecido pelo dinheiro, assumira condenáveis atitudes mentais. Se o coração começava a ceder, os vícios falavam mais alto dentro dele e punham-no em fuga. Em fuga do quê? Das responsabilidades. Através de noitadas alegres, onde o jogo, o vinho e as mulheres desenhavam-lhe quadros deliciosos.
ótimo narrador, prendia os ouvintes com seu verbo espirituoso, relatando fenômenos que o rodeavam. Todavia, se algum amigo buscava incliná-lo a reflexões religiosas, Botelho se revoltava. Citava cientistas, filósofos, observações e experiências. Fez da religião, ou melhor, em vez da religião que consagra e define responsabilidades, preferia sempre a vaidade que liberta os instintos inferiores. Comparecendo certa vez à humilde reunião espiritista, foi surpreendido com pequena mensagem maternal, ou seja, sua mãe compareceu e trouxe uma mensagem através de um médium ali da reunião. Aquela que lhe fora carinhosa genitora do mundo, pedia-lhe caminhasse na senda do bem, procurando a inspiração de Jesus e valendo-se da fé na estrada humana. E, contudo, enquanto os amigos se rejubilavam, Botelho pôs-se em guarda. Naquela reunião estavam todos felizes. Que linda mensagem! Mas ele se armou e disse: não posso aceitar como idôneo este documento, ou seja, a mensagem mediúnica. Os espiritistas costumam precipitar conclusões. Quem confirmará que tudo não passa de alucinação telepática? Pensei na querida morta insistentemente antes da mensagem chegar. Não se daria o caso de transmissão de cérebro a cérebro? Ou seja, de encarnado em encarnado, dele para a mente do médium, na verdade não ser uma mensagem de um espírito, e sim dele mesmo, o que estava ali perto do médium. Além disso, a página é excessivamente impessoal. Minha mãe não se identifica, não se refere aos manos, aos netos. A letra não é expressão fiel. Em vão, os amigos desapontados tentavam explicar. Em vão, procurou o médium relatar observações próprias, mas eu senti como eu a vi com cabelos. Tentava argumentar com o que ele havia percebido além da mensagem que recebeu. Tudo fragmentário, discutível, rematava o negador insistente. Foram inúteis, detalhadas elucidações. Botelho não aceitou. Chegado a casa, notificou a esposa a ocorrência da noite. Tinha recebido a cartinha da mãe por um médium. E então a sua esposa falou-lhe docemente: será útil prosseguir observando. Creio que sua mamãe compartilha dos meus cuidados. A mensagem requer atenção ao bem. Não será um apelo justo? Não representará amoroso convite a que você deixe os falsos amigos e hábitos absorventes com relação ao jogo? Temos filhinhos requisitando dedicação e vigilância. Essa página tem, pois, extraordinário valor aos meus olhos. Ignora, talvez, que venho recebendo cartas anônimas denunciando o seu proceder no que se refere a mulheres viciadas. Não costumo tomar conhecimento de qualquer insulto ao lar. No entanto, acredito que deverá precatar-se quanto a companhias menos dignas, ressalvando o próprio nome. Revelavam essas palavras profunda generosidade e delicadeza que o esposo, então, ao ouvir, se calou, desapontado e vencido. O acontecimento, porém, não lhe modificou as atitudes.
Depois de algum tempo, hospitalizou-se para tratamento de inesperada pneumonia. Ameaçado de morte, Botelho declarou ter fé na intervenção do plano espiritual, implorou a assistência materna, prometeu vida nova à companheira, mas, quando se restabeleceu, não sabia falar senão das saudades dos companheiros levianos e regressou ao cassino, mais escravizado do que nunca. Continuaram os fenômenos e apelos indiretos. E, todavia, ele prosseguiu examinando teorias científicas mais novas, a fim de reforçar a argumentação negativa nas discussões habituais. Transcorridos 10 anos após a estada na casa de saúde, voltou a experimentar violentas dores no pulmão. Nova profissão de fé ante ameaças de morte, novas promessas à companheira paciente e humilde. Restabelecido, porém, não mais se contentou com extravagâncias noturnas e incluiu as horas do dia nas dissipações costumeiras. Piorou ainda mais. Apesar de tudo isso, aprimorava cada vez mais as qualidades de narrador fascinante e distinto. Mais de 20 anos haviam passado sobre aquela palestra na casa dos Veloso, logo no início da nossa história, quando Botelho os encontrou em festividade social. Sempre o mesmo, exclamou o amigo apertando-lhe as mãos. O amigo Veloso. Ainda bem que o vemos de boa saúde, disse a senhora Veloso gentilmente. Botelho não disfarçou o contentamento de abraçá-los e, qual acontecia noutro tempo, a conversação caiu no terreno amplo do espiritismo. O perdulário, que é aquele que não valoriza o que tem, relatou as últimas experiências, referindo-se mais vigorosamente à subconsciência e o animismo, ou seja, os fenômenos da própria alma do encarnado, e não fenômenos do mundo espiritual no mundo físico. Contemplaram-no os Veloso, extremamente desalentados, reconhecendo tratar-se de caso perdido, e sorriram ambos, murmurando evasivas. Ok. Sim. Dá licença. Mas ele rematou, dizendo: ainda anteontem, sonhei que me encontrava em largo campo de luz. Avistei uma paisagem maravilhosa, uma árvore de cujos ramos pendia um único fruto amadurecido. Notei que minha mãe se aproximou, tentando colhê-lo, mas quando o esforço ia em meio, apareceu terrível monstro, e o fruto, grande e belo, como se houvera criado impulso próprio, e lançou-se às garras do animal, em vez de se deixar colher por minha mãe. Entendeu? Frutinho. A mãe tentando pegar aquele lindo fruto, e o fruto como que tivesse vida própria e se jogou nas garras do animal, em vez de se deixar ser colhido pelas mãos de sua mãe. Sorriram os amigos, entreolhando-se em silêncio. E imaginem que minha mulher teve a coragem de interpretar o sonho, colocando-me no papel de fruto, que, apesar de maduro, preferiu a companhia do monstro ao aconchego maternal. Já viram tal contrassenso? Veloso, amigo, entretanto, fugindo a ter mais uma discussão estéril, acrescentou em tom de ironia intencional: as esposas são assim, enérgicas e severas, pelo muito amor que nos consagram. Não se incomode, porém,
No seu caso, creio que deve recorrer a Freud, com bastante atenção. Estava de novo ele a ser irônico. Só que o nosso Botelho não percebeu isto. Isso mesmo, tal qual, disse Botelho. Até que, enfim, vocês também chegaram onde eu queria. Simplesmente eles deixaram de tentar argumentar com quem não escuta. Daí a semanas, contudo, o extravagante Botelho era recolhido à pressa para o hospital, abatido e agonizante. Desta vez, era o edema pulmonar, irremediável. Nada valeram cuidados médicos e lágrimas da família. Enquanto o corpo esfriava lentamente, lá desencarnou o Botelho, gritava o excelente narrador, sequestrado agora aos olhos e ouvidos da esposa e dos filhinhos carinhosos. Ou seja, eles não podiam mais vê-lo nem ouvi-lo, havia desencarnado. E o seu espírito, então, ao ser, vamos dizer, expulso do corpo, pela própria desencarnação, estava mesmo muito angustiado. E aí ele começa a chamar. Já sabem quem, não é? Minha mãe, ó minha mãe, valei-me por amor de Deus, ajudai-me neste angustioso transe. Creio agora na vida triunfante e imortal. A genitora, porém, não apareceu. E diante do olhar perdido e perplexo do infeliz, surgiu o devotado enfermeiro da espiritualidade, que respondeu solícito: acalma-te para exames necessários. Não chames tua mãe. Depois de imensos sacrifícios, esperando mais de 30 anos pela resposta de tua alma iludida e ociosa, ela mereceu a bênção de Deus em tarefa superior e diferente. Como vês, Botelho, agora é muito tarde. É isso. Essa foi a história do nosso Botelho, de como a nossa teimosia, no caso, a teimosia do nosso Botelho, criou-lhe essa situação tão difícil, tão constrangedora. E toda essa situação deveu-se apenas a ele mesmo. Estava lá durante 30 anos a mãe buscando ajudá-lo e ele, hermético, fechado, refratário. Livre-arbítrio, livre-arbítrio. Ele pôde, todo mundo pode, mas existem consequências. É a lei de causa e efeito. Vamos prestar atenção, porque a vida não é, amigos, ela passa rápido. Demora, mas quando a gente vê, já passou. Que Jesus nos abençoe muito a cada dia, nos inspire, nos proteja e nos ajude a estarmos atentos e a nos lembrarmos da prece. Semana que vem estaremos de volta com mais um Escuta, que aí vem história. Até lá, muita paz a todos.